Olá, amadas e amados, tudo bem com vocês? Hoje eu venho te convidar a participar da campanha Adote um Idoso. Como é que funciona essa campanha? Você vai ligar para a secretaria da igreja, vai falar com o Cristiano, perguntar para ele quem é o idoso que mora mais próximo a você e o que você pode fazer por esse idoso. Você pode fazer ligações periódicas para ele uma vez por semana, você pode fazer a oração com esse idoso, você pode se colocar para servir esse idoso, fazer algum serviço que ele esteja precisando, pode também presenteá-lo com cesta natalina, com seus dons, com seus dons culinários também, e aí fazer o idoso se sentir mais acolhido. Por conta da pandemia, nossos idosos não estão podendo ir para nossas igrejas, né, para a igreja, então eles precisam se sentir acolhidos. Então essa ação que a gente está lançando é justamente para mostrar aos idosos que eles são importantes para nós e que isso vai passar, né? A gente acredita que isso vai passar. Então te convido a participar dessa campanha, e mais informações você pode estar fazendo essa ligação para a secretaria da igreja, falando comigo, falando com a irmã Francisca, tá bom? Vamos nessa? Vamos adotar um idoso? A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão online do nosso culto aqui da Primeira Igreja Batista do Recife. Queria convidar você a sentar aí na sua casa, na frente da TV, na frente do computador, do seu celular, e se concentrar nesse momento de culto que nós vamos prestar ao nosso Deus, amém? Vamos juntos entoar louvores ao nome dEle. presença. Maravilhoso
Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Queria iniciar esse momento de culto com uma convocação solene que está no Salmo de número 100, que diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração é a sua fidelidade. Que nós possamos atender o convite da palavra de Deus, para estarmos diante do Senhor, celebrando com alegria, bendizendo o seu nome, porque o seu amor não tem fim, é de geração em geração. Queria convidar você aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, a fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento e o seu coração ao Senhor e nesse momento entrar em sua presença em oração. Querido Pai, te louvamos, Pai, por teu amor, por tua bondade, por tua grande graça, Senhor, pela tua salvação. Temos motivos para bendizer o teu nome. Tu és a nossa esperança e a gente não vive de acordo com o que a gente vê, mas a gente vive pela fé nas tuas imutáveis e infalíveis promessas, Senhor. Obrigado porque a gente pode te celebrar. Temos liberdade para isso, quanto nação, mas muito mais do que essa liberdade, quanto nação. Temos liberdade de entrar em tua presença pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo, que nos comprou, que nos limpou, que nos purificou e nos separou para ti. Que nós possamos, nessa noite, ter um encontro especial contigo e com a tua palavra. Assim nós te oramos e rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, uma forma também da gente estar celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, é através dos dízimos e das ofertas. Através dos dízimos e das ofertas, você ajuda a manutenção desta casa de oração e ajuda os trabalhos que essa igreja tem se comprometido. Temos trabalho em 3 ONGs. O Desafio Jovem do Recife, o Instituto Agir e o AGEM. Além de trabalhos como o Sopão, que o irmão Valmir tem estado à frente. A Igreja na Rua. Então você é nosso convidado a contribuir com essas iniciativas do Reino de Deus, que tem proclamado Jesus Cristo, o pão da vida, com a palavra da verdade que transforma, que liberta, e tem proclamado Jesus Cristo com o ministério da piedade,
do amor ao próximo, que se materializa em forma de doação, não apenas doação de alimentos, mas doação de oportunidades e doação da própria vida dos irmãos dessa igreja que tem se doado. Então você é convidado a participar conosco dessa grande obra. Grande é a obra, poucos são os ceifeiros. Se junte nessa obra maravilhosa do reino de Deus. Amém, glória a Deus. Vamos agora ter o nosso momento de comunhão, meus irmãos. Como a gente tem aqui na nossa igreja todos os domingos, né? E a comunhão, ela ultrapassa as paredes do templo, né? Eu tenho certeza que você pode ter comunhão com alguém aí via WhatsApp, mandando uma mensagem, pergunta se aquele irmão está bem. Uma forma de comunhão é o projeto que a nossa igreja tem desenvolvido do Adote um Idoso. Isso é comunhão, isso é reino de Deus. Então que você possa ter comunhão com quem está na sua casa, com a igreja, além das paredes do templo. Deus abençoe você. Somos diferentes, ainda assim somos iguais. Na verdade somos filhos, parecidos com o Pai. Uma só família, o mesmo Senhor, ligados uns aos outros, no só corpo pelo amor, que nos molda cada dia, a imagem de Jesus, que nos enche de alegria, esse amor que se traduz em nossa comunhão, nossa comunhão. Meu irmão, com você tenho aprendido como é maravilhoso o amor de Deus que nos faz ser parte um do outro, e apesar das diferenças, em Jesus somos iguais. Somos diferentes, ainda assim somos iguais. Na verdade somos filhos, parecidos com o Pai. Uma só família, o mesmo Senhor, ligados uns aos outros, no só corpo pelo amor, que nos molda cada dia, a imagem de Jesus, que nos enche de alegria, esse amor que se traduz em nossa comunhão, nossa comunhão. Meu irmão, com você tenho aprendido como é maravilhoso o amor de Deus que nos faz
Amém, aleluia. Vamos louvar ao Senhor com alegria, dizendo: Senhor, eu vou seguir com fé, Pai. Mesmo em meio a tudo que a gente tem passado, tudo que a gente tem vivido, mesmo que aqui na terra, com essa situação, pareça que está tudo escuro, mas a gente vai seguir com fé, a gente vai crer no nosso Deus, amém? Vamos louvar ao Senhor. Meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, que não haja um brilho nas estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus é bom, amém? O nosso Deus é bom todo o tempo, todos os dias, todas as horas. Mesmo que a gente não mereça, Ele continua sendo o mesmo Deus, o bom Deus que tem cuidado das nossas vidas.
bom, tua misericórdia é para sempre. E toda a terra te exaltará, de geração a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. E toda a terra te exaltará, de geração a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é oh, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. E toda a terra te exaltará, de geração a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, tudo que és, tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Como é bom a gente louvar o nosso Deus com alegria, não é verdade? E agora a gente vai fazer isso dizendo que Ele é o nosso Deus forte, que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o Elion, que Ele é o nosso Deus provedor. Vamos dizer isso ao nosso Deus. Ele merece toda adoração, todo louvor. Aí na sua casa mesmo, faça esse momento, aquele momento de adoração, como se você estivesse na igreja. Faça aí na sua casa, no seu lugar, no seu espaço. Que o Senhor possa te abençoar a tua casa, que possa ter provisão dentro do teu lar, em nome de Jesus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O
pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, seu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzedkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, seu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, um nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzedkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzedkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Pai Santo, Pai de misericórdia, Senhor de tudo, de todos, Pai, nós te pedimos, Senhor, que Tu possas continuar abençoando, Senhor, a vida de todos que estão nos ouvindo neste momento e todos que estão aqui também, Senhor, ministrando esse culto, Senhor, prestando esse culto a Ti. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de Te servir, de estar junto a Ti, Senhor, e saber que Tu estás recebendo o nosso louvor, a nossa adoração nesse instante. Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia, porque é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, amado e Salvador. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, queria compartilhar um texto muito conhecido da Palavra de Deus. Mas é um texto tão conhecido que possivelmente, muito provavelmente, você já sabe ele de cor. Talvez aqui na leitura você pode até ir recitando ele. A gente vai tratar do salmo mais conhecido da Bíblia. E aí, ficou fácil, né? Bem, a Bíblia tem 2 salmos bem conhecidos, mas eu acredito que esse ainda é o mais conhecido de toda a Bíblia. É o Salmo 23, o Salmo do Pastor.
A gente vai dar uma olhada especial nele nessa noite, porque apesar de ser um texto muito conhecido, ele é um texto também muito mal interpretado. E uma coisa interessante a gente observar, não basta apenas a gente conhecer de cor as Escrituras. É muito bom você conhecer de cor as Escrituras. Eu recomendo que você conheça e decore trechos das Escrituras Sagradas, mas tão importante, na verdade mais importante do que conhecer de cor, é você saber interpretar, entender o que o texto sagrado está querendo dizer para você. Mas para a gente entender o que o texto quer dizer para a gente, primeiro a gente precisa compreender a cabeça do autor sagrado e o que o autor queria falar para os seus primeiros ouvintes. Então vamos nos debruçar nessa noite no Salmo 23, o Salmo do Pastor. Tá bom? Então mantém tua Bíblia aberta aí, Salmo 23, e vamos ler a palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar? Senhor maravilhoso, Tu és o nosso pastor. Somos ovelha do Teu rebanho. Pertencemos ao Senhor. E queremos Te pedir, ó Deus, nos conduz pelas Tuas veredas. Que o nosso coração possa estar completamente entregue ao Senhor, para ser guiado pelas Tuas poderosas mãos. Que nós possamos olhar a vida à luz do Teu cuidado, à luz do Teu consolo, à luz da Tua justiça e promessa. Te rogamos isso, Senhor. Ilumina o nosso coração para a gente compreender a Tua palavra. Que o nosso coração possa ser terra fértil, para que a Tua palavra encontre lugar, germine, frutifique para a eternidade. Te rogamos assim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para a gente começar, meus irmãos, eu queria, de antemão, se você tiver uma caneta aí, né, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, ou um lápis, queria convidar você a dividir esse texto bíblico. Tá bom? Vamos dividir esse texto bíblico. Para a gente poder entender ele melhor, a gente precisa ir por partes. E eu queria convidar você a pensar comigo nesse texto na seguinte perspectiva. Do verso 1 ao 4, e aí a segunda parte é do verso 5 ao 6. Tá bom? Então, tendo feito essa divisão, vamos começar a pensar no seguinte. O autor aqui está usando um gênero literário. Ele tem uma intenção e um estilo de escrita. Ele está usando aqui uma linguagem poética. E uma coisa que é muito presente na linguagem poética é o uso de imagens mentais. Imagens mentais, por exemplo, é aquela imagem que você conhece e aí você termina associando a algo ou a alguém. Então, o nosso texto aqui começa com a primeira imagem mental, que é tendo o Senhor como o pastor. Traz a imagem, apresenta Deus na figura de o grande pastor, o pastor celestial, que trata o seu povo, que tem um relacionamento com o seu povo. E isso dos versos do 1 ao 4. Só que do verso 5 ao 6, o texto muda de figura, já não é mais o pastor.
Mas aí vamos trabalhar por partes, vamos trabalhar o verso do 1 ao 4, tá bom? Então, vamos pensar comigo aqui o primeiro versículo. Nossa, gente, como esse primeiro versículo é mal interpretado. Olha só comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma coisa muito legal quando a gente estiver estudando a Bíblia é fazer perguntas ao texto, tá certo? Uma pergunta que a gente pode fazer ao texto é a seguinte: de que o Salmo está falando? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada aqui que o Salmo está trazendo, está falando sobre o quê? Bem, a resposta para essa pergunta está no contexto. O contexto vai dizer para a gente o que é que não vai faltar. Que nada é esse que não vai faltar? Então, para a gente compreender bem, a gente precisa olhar para o contexto. Tá bom, gente? Então, uma dica é você nunca pegar um versículo isolado. Muitas vezes a pessoa diz um versículo isolado pensando talvez em riquezas, pensando talvez, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, que não vai ter dificuldade. Não é isso que o texto está dizendo, não é isso. E a gente vai ver aqui que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas vai ter dificuldade. Mas vamos observar qual o contexto. Que nada é esse que o salmista diz que quem tem o Senhor como pastor não vai ter falta. Tá bom? Então vamos olhar aqui o versículo 2. O versículo 2 nos dá um entendimento do que é que não vai faltar. Tá bom? Diz o seguinte, o verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Vou dar uma parada aqui. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. Gente, para a gente interpretar um salmo, um gênero literário, como eu já falei, que tem a ver com poesia, um gênero poético, uma linguagem poética, a gente precisa entender uma coisa. No nosso país, normalmente, não necessariamente, mas normalmente, nós reconhecemos uma poesia quando ela apresenta rimas, certo? Então, quando você vê, sei lá, um cordel, por exemplo, você vai reconhecer, eita, é uma literatura de cordel. Por quê? Porque ali tem rima. Então, você já percebe ali que no final de cada palavra há uma semelhança sonora. Ok, reconhecemos a poesia na nossa nação, na nossa língua dessa maneira. Como um judeu identificava a poesia? Bem, de várias formas. Dentre elas, a imagem mental, né, que é uma linguagem, digamos assim, metafórica, mas uma forma muito presente, irmãos, na poesia hebraica. É algo chamado de paralelismo. E para a gente interpretar bem esse salmo, a gente precisa entender o que é paralelismo. Tá bom? O que é paralelismo? Eu vou pegar um outro salmo com um paralelismo bem claro e aí vai ficar mais fácil da gente entender, tá bom? A gente está na tarefa de interpretar o Salmo 23, tá legal? Então você marca aí na sua Bíblia o Salmo 23 e vem comigo para um outro salmo. Salmo 32, tá bom? Vamos inverter o número, de 23 para 32. E vamos ver nos primeiros capítulos um paralelismo bem clássico e bem fácil de identificar. Paralelismo é o seguinte, é quando o autor está dizendo uma frase e com outras palavras ele vai dizer a mesma frase com outras palavras, o mesmo significado com outras palavras. Então, são frases que dizem as mesmas coisas, só que com outras palavras. Olha como isso é claro no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Olha só, gente. Transgressão perdoada, pecado coberto, é a mesma coisa. Olha o verso 2 do Salmo 32. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Então assim, gente, ter o pecado, ter a transgressão perdoada, ter
ter o pecado coberto, ter a iniquidade não atribuída, é a mesma coisa. Está dizendo o quê? Perdão. Então, esse Salmo 32, ele está falando de perdão. É a forma do judeu enfatizar aquilo que ele quer falar. É a forma dele dizer assim, olha, eu quero falar sobre isso e eu vou repetir isso aí. Então, uma coisa muito legal dos Salmos é a gente entender que os primeiros autores dos Salmos, eles não escreveram para leitores. Como assim? Vou explicar. A grande população de Israel, grande parte do povo, não tinha acesso aos manuscritos, ao livro, ao papel, ao pergaminho. Esse texto ele era lido pelos sacerdotes. Quem tinha pergaminho era o rei e os sacerdotes. Então, não era todo mundo que tinha condições de ter um pergaminho. Outra coisa interessante da gente pensar, o Salmo existe para ser, sobretudo, cantado. Então, a gente viu aqui os nossos irmãos do Ministério de Celebração cantando louvores ao Senhor. Os louvores, eles têm a função de glorificar o Senhor, mas eles também têm a função de ensinar a palavra do Senhor. Então, o louvor é uma ferramenta de ensino também. Por isso que a gente precisa ter muito critério com os louvores que nós estamos cantando, né? Existem muitos louvores por aí, por exemplo, que se você pôr numa rádio, você vai ver louvores que não são bíblicos. Até rádio, assim, músicas que se dizem evangélicas, mas com questões que não são bíblicas. E aí ensina errado. Mas o Salmo, ele foi feito, sobretudo, para ser ouvido. Era essa a intenção do autor. Então, uma forma de fixar aos ouvidos do povo de Israel era repetindo. Repetindo aquela coisa, era fixando aquela mensagem. Por isso que entra o paralelismo. Dizer a mesma coisa com outras palavras. Vamos voltar ao versículo 2 com essa mentalidade. A gente está buscando aqui encontrar a mentalidade do autor e a forma de escrita que o autor original, Davi, usou para escrever esse salmo. Então vamos observar o verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Opa, achei aqui duas palavras que têm o mesmo significado. Repouso e descanso. Achei aqui também nesse verso 2 o seguinte, que é Ele que me faz repousar. É Ele que me leva para as águas de descanso. Olha que interessante, gente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a resposta do que não vai faltar começa a ser dada. O descanso, o repouso, não vai faltar. Mas será que o texto está falando só de descanso e repouso? Aí no verso 3, vai especificar que descanso é esse. Vai especificar que repouso é esse. Olha como começa o verso 3. Refrigera-me a alma. É o repouso, é o descanso da alma. É o refrigério da alma. O Senhor é meu pastor, que nesse pastoreio dele, nada vai me faltar, porque eu vou ter descanso, eu vou ter repouso, eu vou ter refrigério para a minha alma. Não é o descanso do preguiçoso, não é o repouso daquele que quer ficar dormindo o dia inteiro ou numa pousada, numa rede, na beira da praia. Mas é o repouso, é a paz que Deus faz o seu povo desfrutar quando Ele é o pastor. Nesse caminho, onde o Senhor é o meu pastor, é o teu pastor, nada vai faltar, porque a paz do Senhor está presente. E uma coisa muito bonita da gente observar nesses paralelismos é o seguinte, os paralelismos a gente encontra, por exemplo, no verso 2, volta ao verso 2, que ele é muito bacana da gente observar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É o repouso nos pastos. Pastos é a comidinha básica, necessária, fundamental para uma ovelha.
Leva-me para junto das águas de descanso. Então, além do paralelismo de dizer, olha, Deus dá repouso, Deus dá descanso, mas Deus também dá o que é preciso, o necessário. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar, não vai faltar o que comer, não vai faltar o que beber. Como a gente diz entre a juventude, não vai faltar o comido, não vai faltar o bebido. Vai ter o necessário. O suprimento do que é essencial para viver. Não está tratando de luxo. O pasto e a água é algo necessário para a ovelhinha viver. Então, vai haver a paz, mas vai haver também o necessário. Mas o foco aqui é a paz, é o refrigério da alma. E outra coisa, gente. Quando alguém diz que o Senhor refrigera a alma, é porque essa alma estava precisando de um refrigério. Ninguém diz assim, Senhor, refrigera a minha alma. Sentado na beira da praia, tomando uma água de coco, vendo as crianças brincarem tranquilamente. Normalmente a gente diz, Senhor, refrigera a minha alma quando o negócio está apertado. Quando a gente está agoniado. Quando estamos passando por momentos difíceis. Quando a gente precisa, sabe, digamos assim, aquele momento que a cabeça está fervendo. Senhor, dá um refrigério e sabe, quando você pega uma panela quente e aí bate água, ela faz Senhor, refrigera a minha alma. Jesus sabe tratar com a alma da gente. Não é à toa que Ele nos convida a Ele. Vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso para vossas almas cansadas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus sabe tratar das almas. Ele é o bom pastor. Ele tem para a gente a paz. Ele tem para a gente o necessário para viver. Isso, na vida das ovelhas do Senhor, não faltam. Mas não é apenas a paz, não é apenas o necessário para a nossa existência. Olha como segue o versículo 3. Diz assim, refrigera minha alma, a gente já falou sobre isso, mas olha que coisa interessante. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Não falta na vida da ovelha do bom pastor a direção. E a direção dele é certa. É no caminho da justiça. Muitas vezes, pessoal, nós não deixamos o Senhor pastorear a nossa alma. Porque muitas vezes nós não queremos seguir o caminho da justiça. Queremos seguir o nosso próprio caminho. O que achamos ser o certo. Ou o que é conveniente. Enquanto a palavra do Senhor sempre nos orienta ao caminho da justiça. O Senhor sempre nos conduz, olha, pela mentira não, vem para cá. Olha, pela falsidade não, vem para cá. Olha, é o caminho largo não, vem para cá, o caminho é estreito. Mas é o caminho que dá a vida, que chega na vida eterna. É o caminho da justiça. A palavra do Senhor sempre nos orienta, sempre nos guia, sempre nos direciona para a justiça. Os caminhos do Senhor são retos, justos e verdadeiros. E a direção no caminho da justiça nunca falta na vida de um crente. Existe uma pluralidade enorme de opiniões, de ventos que sopram para lá e para cá, que dizem diversas coisas que só confundem as pessoas. Mas quem se deixa ser guiado pelo pastor de Israel, esse é pastoreado por ele. Esse tem paz. O conceito de certo e errado não está na opinião pública. O conceito de certo e errado não está na mídia. O conceito de certo e errado não está no que é politicamente correto. O conceito de certo e errado está na palavra de Deus. Está nos caminhos da justiça em que o bom pastor guia o seu povo. E é nisso que
que devemos pautar o nosso coração. A ética do reino de Deus é uma ética que supera, muito superior à ética do mundo e dos seus maus desejos e maus desígnios. Por isso que o povo de Deus é chamado para ser diferente. Por isso que Israel foi advertido pelo Senhor para não ser igual aos cananeus, porque ele é um povo diferente, consagrado ao Senhor. Por isso que Jesus nos chamou para não tomarmos parte com o mundo em sua condenação, para não nos amoldarmos ao padrão do mundo, porque o mundo passa com sua concupiscência, com sua ostentação, com sua cobiça, com seu orgulho. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, estes permanecem para sempre. Deus nos guia no caminho da justiça. Nós fizemos perguntas ao texto. O que quer dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Agora o texto salta e faz perguntas a gente. Você tem seguido o caminho da justiça que está na palavra de Deus? Você tem seguido as orientações do Senhor em relação às suas decisões, às suas escolhas, até às suas emoções? Ouça a palavra do Senhor. Siga os seus caminhos. Ele sempre nos conduz no reto e bom caminho da justiça. Seguindo, meus irmãos, após entender que o Senhor é nosso pastor e não nos falta paz, e não nos falta direção no caminho da justiça, e que essa direção tem a ver não com as nossas boas obras, mas com o próprio amor que Deus tem ao nome dele. Ele faz não porque nós somos bons, mas ele nos trata porque ele é bom. O verso 4, ele entra de forma muito forte, de forma tremenda. Olha o que é que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O Senhor é meu pastor, não vai faltar a paz na alma. Não vai faltar o que é necessário para a vida. Não vai faltar a direção na justiça. Mas também não vai faltar o consolo, gente. Só precisa de consolo quem está sofrendo. E tenha certeza de uma coisa: nós somos chamados também para sofrer. Jesus Cristo é o servo sofredor, que entregou a sua vida por amor a nós. E interessante que Jesus enviou seus discípulos da seguinte forma: eu os envio como ovelhas em meio a lobos. Ele é o bom pastor que se entregou e deu o exemplo para nós também nos entregarmos. Irmãos, o vale da sombra e da morte é uma realidade na vida dos crentes. Sim, um dia passaremos pelo vale da sombra da morte. Um dia morreremos. Se Jesus Cristo não voltar antes, se nós não formos a geração que seremos arrebatados, cruzaremos sim o vale da sombra e da morte. E quem cruza o vale da sombra da morte, já pensou, você prestes a morrer, já imaginou essa cena? Não é uma cena boa de se imaginar, né? Mas o Senhor está dizendo: olha, eu vou estar com você ali. Nada vai faltar porque eu vou estar com você ali. E eu vou consolar você. Mas um dia, se Cristo não voltar antes, eu e você passaremos por esse vale. Pela morte, gente. Isso é uma realidade. E é muito importante a gente entender isso. Que o Senhor é meu pastor e que Ele estará conosco. Que o Senhor é o meu pastor e que nós temos a paz, mesmo na frente da morte.
que o Senhor é nosso pastor e Ele nos guia no caminho da justiça. E mesmo assim nós morreremos, se Ele não voltar antes. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele me supre amplamente de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nada uma ovelha do Senhor tem falta. Porque esse salmo ele não está falando de prosperidade financeira. Ele está falando de bênçãos espirituais. A bênção da presença de Deus, a bênção da paz, a bênção do consolo. Mesmo em meio a situações terríveis. Quero te convidar a olhar o que é que Paulo, entendendo as bênçãos de Deus, abundantes, generosas, maravilhosas, vai dizer lá aos Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha que coisa linda. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se eu e você, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, nada nos falta, porque temos tudo, inclusive temos o próprio Senhor Jesus Cristo, que se entregou por amor a nós. Eu sou do meu amado e Ele é meu, e Ele estará comigo até o fim. Segundo a sua palavra, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que eu cruze o vale da sombra da morte, a paz reinará no coração das ovelhas do Senhor. A paz que excede o entendimento. E uma coisa que é incrível, lembra que eu falei para a gente dividir o Salmo em dois? A partir do verso 5, a figura do pastor sai de cena, gente. Esse salmo não é o texto inteiro falando sobre o pastor. Ele começa falando sobre o pastor. Mas a partir do verso 5, a figura do pastor sai de cena. E entra a figura do anfitrião. E esse texto, ele não apenas traz duas imagens mentais, como ele traz uma progressão. Sendo uma coisa totalmente conectada com a outra, ligada assim, uma com a outra. Após o vale da sombra da morte, o bom pastor, o pastor que nos guiou pelos caminhos da justiça, que esteve conosco durante a nossa trajetória terrena, que nos deu a paz, o consolo, que nos supriu com o necessário. O bom pastor agora se apresenta como o anfitrião. Aquele que nos recebe nas suas moradas eternas. Olha que coisa linda, gente. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Ovelha não come na mesa, gente. Quem come na mesa é gente. É a figura do anfitrião. Após o vale da sombra da morte, encontraremos um anfitrião. Daremos de cara com esse anfitrião que preparou uma mesa na presença dos nossos adversários e que unge a nossa cabeça com óleo e que o nosso cálice transborda. Se na vida aqui o bom pastor nos supre com água e pasto, com o que é necessário, quando cruzarmos o vale da sombra da morte, o cálice transbordará. A abundância haverá. Ele nos preparará uma mesa na presença de nossos adversários. Aí você pode dizer assim para mim, mas pastor, eu não tenho um adversário. Bem, se você é um seguidor de Jesus Cristo, você tem adversários sim. O próprio Jesus Cristo disse, olha, se me perseguiram, também perseguirão vocês. Quantas vezes os adversários de Cristo, os adversários de Deus, nas universidades, nos trabalhos, no recinto familiar até, riram, zombaram da nossa fé,
da nossa postura diante do Senhor. Quantos adversários do Senhor já se levantaram para perguntar onde está o seu Deus? Para zombar da fé ou para dizer, tu é muito besta. Gente, naquele dia, no dia em que nos depararmos com o anfitrião, ele fará a diferença entre os que são dele e os que não são. Ele nos preparará para os seus servos fiéis, para as suas ovelhas, uma mesa perante os adversários. E essa mesa tem a ver com honra. Você que tem sofrido por causa do evangelho aqui, você que tem sido enfrentado diversas tribulações, chacotas, zombarias por causa da sua fé. Naquele dia, o Senhor está dizendo, o teu pastor está dizendo, eu vou lhe honrar diante daqueles que zombam de você. Eu vou lhe honrar diante daqueles que lhe perseguem por causa do meu nome. Eu vou lhe honrar. E isso, gente, é maravilhoso. Não porque merecemos alguma coisa, mas o Senhor fará isso. O verso 6 explica. Por causa da bondade e misericórdia do Senhor. Olha só que coisa linda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Gente, bondade e misericórdia. Naquele dia, o Senhor dos exércitos, o anfitrião, o bom pastor, após cruzarmos o vale da sombra da morte, nos honrará, nos receberá com abundância, não por causa dos nossos méritos, mas porque Ele agiu com bondade e misericórdia para conosco. Bondade tem a ver com o caráter de Deus. Deus é bom. E misericórdia também, Ele também é misericordioso. Mas a palavra misericórdia é a junção basicamente de duas palavras no grego. Miséria e córdia, coração. Deus lançou o seu coração nas nossas misérias. Todos nós estávamos miseravelmente perdidos, pois todos pecaram e destituídos foram da presença gloriosa de Deus. Separados estávamos da presença de Deus. Mas Deus, em Jesus Cristo, demonstrou toda a sua bondade e misericórdia, morrendo no nosso lugar. O Filho de Deus, o bom pastor, deu a vida pelas suas ovelhas, porque todos nós nos desviamos terrivelmente. Pecamos e merecíamos a morte. Mas Ele nos substituiu. E por isso que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por isso que o bom pastor, só por causa de Cristo, da sua morte substitutiva, da sua morte suficiente em nosso lugar, por isso encontraremos não um juiz a nos condenar após o vale da sombra e da morte, mas por causa de Cristo encontraremos um anfitrião eterno que estará de braços abertos para nos receber. E esse anfitrião, ele começa nos pastoreando aqui, nos guiando e cuidando da gente. E esse anfitrião é um anfitrião eterno. O texto termina falando sobre eternidade, algo que só em Cristo temos, que diz assim: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus é o seu pastor. Jesus Cristo tem pastoreado a sua vida. Você tem desfrutado da sua direção nos caminhos da justiça. Você tem desfrutado da sua paz, da paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento.
mesmo diante das aflições. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci. Deixo a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Você tem desfrutado dessa paz? Se sim, meu irmão, quero te lembrar da promessa maravilhosa, que o bom pastor se encontrará com você, como o anfitrião que te receberá no lar eterno. Mas se você ainda não tem deixado Jesus Cristo ser o teu pastor, se ainda não tem ouvido a sua voz, obedecido a sua palavra, sido ovelha do seu pasto, quero te convidar nesta noite a se arrepender dos seus pecados, a clamar para que o bom pastor te encontre, porque sem ele você está perdido, terrivelmente perdido. Quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus Cristo, a se entregar ao bom pastor que entregou a si mesmo por você, para te receber em moradas eternas. Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, entre em contato com esse número que vai aparecer aí na tela. Eu quero te convidar também, você, meu irmão, minha irmã, a se arrepender dos seus pecados, a voltar para o caminho do bom pastor, a ouvir a sua voz, a ouvir o seu direcionamento e abandonar os seus caminhos, os caminhos que para o homem parecem certos, mas no final são caminhos de morte, e se voltar aos caminhos do pastor das nossas almas. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, o Senhor é lindo, o Senhor é digno de glória e de louvor. O Senhor tem se apresentado como nosso pastor e de nada temos falta, porque em Ti temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O Senhor é nosso pastor, não nos falta paz, não nos falta o necessário. O Senhor tem nos sustentado, não com o que queremos, mas com o que precisamos. O Senhor tem sido constante na Tua presença em nós. E quando for a hora, Senhor, da gente passar o vale da morte, se Teu Filho maravilhoso não voltar antes, fica com a gente, segura a nossa mão, nos abraça em Teus braços de amor, Senhor. Nos consola e nos faz estar certos que vamos nos deparar com o Senhor, anfitrião maravilhoso, que nos receberá por causa de Cristo e da sua bondade e do seu amor, porque nós não merecíamos nada, nós pecamos terrivelmente contra Ti, em palavras, em atos, mas a Tua graça nos alcançou. Trabalha em nós, Senhor, que possamos ser Teu povo submisso à Tua palavra, ovelhas que seguem o Teu exemplo. E rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, pedindo uma bênção para o Teu povo, uma semana de paz em Tua presença. Em nome de Jesus, amém. São os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira E desfalece pelos Teus átrios.
pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, os teus atos valem mais que 1000. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor,